Vamos começar. Sejam muito bem-vindos a esta nossa exploração de hoje, onde a gente vai mergulhar a fundo em algo que afeta intimamente e literalmente cada segundo do nosso dia a dia: a nossa energia. O objetivo desta análise visual não é propor uma mudança radical e impossível de uma hora para outra, mas sim entender como pequenas ações diárias, dicas muito simples e poderosas, podem transformar o nosso equilíbrio interno de forma duradoura. Num ritmo bem tranquilo, a gente vai aprender a cultivar essa harmonia dentro e fora de nós. E aí surge a grande questão central que vai guiar a nossa jornada. Como é que a gente realmente eleva a nossa energia? No mundo cheio de correrias e distrações infinitas, é super comum a gente escorregar para o estresse e para o medo sem nem perceber, não é? Mas e se a gente pudesse, de forma intencional, mudar dessa sintonia mais pesada para uma frequência mais ativa, calma e acolhedora? O que vamos desvendar aqui são respostas práticas para exatamente essa pergunta. Bom, o primeiro passo é entender o básico. O que é vibração, afinal? A premissa aqui é fascinante. Absolutamente tudo no universo é energia e frequência. O contraste entre esses dois estados é gigante e a gente sente isso na pele. Quando a nossa vibração elevada entra em cena, a gente experimenta uma paz autêntica, traz clareza mental para tomar decisões, a intuição fica super afiada e a disposição física aumenta. Por outro lado, a vibração baixa nos aprisiona num ciclo muito repetitivo de medo, raiva, tristeza e aquele estresse constante, drenando nossa bateria de um jeito totalmente silencioso. A diferença é imensa, e é por isso que buscar essa mudança energética é tão vital para a nossa saúde. E tudo isso começa num lugar muito específico: o poder da mente e a força inegável dos nossos pensamentos. É uma jornada que acontece de dentro para fora. O grande detalhe é que os nossos pensamentos têm um peso energético real e mensurável no nosso corpo. Quando a gente vive alimentando certos padrões, nosso campo fica denso. Sabe aquele cansaço inexplicável? Pois é. E olha, não estamos falando aqui de forçar uma positividade tóxica e artificial o tempo todo. A chave é aprender a observar os nossos pensamentos sem dar corda para eles. Ficar atento a reclamações constantes, pessimismo automático, julgamentos, culpa e medo excessivo. Só de reconhecer que essas coisas estão ali, a gente já dá o primeiro passo para não ser dominado por elas. E para ajudar a não dar essa corda para o pessimismo, as afirmações positivas são incríveis. Frases intencionais, como "estou em processo de evolução e equilíbrio" ou "minha energia se fortalece a cada dia", funcionam como lembretes gentis para o cérebro. Elas tiram o foco do problema, reestruturam nossas respostas emocionais e abrem um espaço maravilhoso para soluções na nossa rotina diária. E junto com essas afirmações, a gente tem acesso a uma das emoções mais poderosas que existem: a gratidão. A gratidão muda o nosso foco da falta para a abundância quase num estalar de dedos. E isso vai muito além do campo espiritual. A neurociência já sugere que agradecer conscientemente altera a química do cérebro, liberando bem-estar. Agradecer pelas pequenas coisas diárias, tipo ter saúde, ter comida na mesa, é um verdadeiro divisor de águas que transforma a nossa energia interna na mesma hora. Agora, na prática física, a meditação e a respiração consciente são as nossas melhores amigas para instaurar essa calma. E não precisa de horas, viu? 5 a 10 minutos por dia já despencam os níveis de cortisol. O passo a passo é simples. Primeiro, inspirar lentamente, preenchendo os pulmões. Segundo, segurar o ar por alguns segundinhos com bastante tranquilidade. E terceiro, expirar bem devagar, soltando qualquer tensão. Esse ciclo avisa para o nosso sistema nervoso que estamos seguros e deixa a energia fluir livremente. Saindo um pouquinho do nosso mundo interno, chegamos a uma dimensão crucial: as influências do nosso ambiente. Sim, tudo ao redor afeta a nossa energia. Aquele espaço onde a gente vive e trabalha dita o nosso ritmo. Lugares muito bagunçados geram uma fadiga mental invisível. Por isso, usar ferramentas para harmonizar os espaços faz toda a diferença. Acender incensos ou velas, colocar os cristais pela casa, usar aromas naturais e, claro, deixar tocando aquelas músicas suaves ao fundo. Esses elementos abraçam os nossos sentidos e transformam qualquer cômodo num verdadeiro refúgio de paz. E bom, ambiente também inclui as pessoas que estão nele. Algumas companhias deixam a gente com a energia lá em cima, enquanto outras sugam a nossa disposição até a última gota. O recado aqui é sério. Colocar limites não é egoísmo de forma alguma. Pelo contrário, é uma forma gigantesca de proteção espiritual e emocional. Definir até onde as demandas alheias podem invadir o nosso espaço é um ato profundo de autocuidado.
E falando em autocuidado, isso nos leva à natureza e aos banhos energéticos, uma limpeza e restauração natural milenar. Os banhos de erva são grandes clássicos para a limpeza e o reequilíbrio, e por um ótimo motivo. A natureza oferece aromas perfeitos para descarregar aquele peso invisível das nossas costas. E cada planta tem sua especialidade. O alecrim traz aquele ânimo renovado de volta, a lavanda é infalível para calma e redução da ansiedade, a camomila traz uma tranquilidade emocional bem profunda e o manjericão atua com uma limpeza energética purificadora sensacional. Mas a força da natureza vai muito além do nosso chuveiro. O contato direto com ela é o maior descarregador de tensão que existe. Caminhar descalço na terra ou na grama transfere a negatividade direto para o solo. Tomar aquele solzinho moderado, ouvir o som reconfortante de água corrente, ou só parar alguns minutinhos para observar o movimento de uma planta, tudo isso devolve a nossa harmonia de um jeito que quase nada mais consegue imitar. Tudo isso nos traz de volta ao nosso físico imediato, o corpo e as emoções. A verdadeira base, a âncora da nossa energia. A conexão entre o nosso corpo biológico e o campo vibracional é impossível de ignorar. Alimentos pesados e industrializados roubam a nossa energia de forma brutal, exigindo tanto do nosso corpo para serem digeridos que geram aquele cansaço enorme. Do outro lado, focar em alimentos naturais, frescos e manter uma hidratação em dia traz um bem-estar quase que imediato. Dá aquela leveza e clareza essenciais para sustentar uma vibração mais alta. Além de escolher um bom combustível, a gente precisa descansar e processar as coisas. Dormir bem não é luxo, gente. É o pilar central para a nossa recuperação, porque é no sono profundo que o corpo se repara de verdade. E emocionalmente falando, guardar mágoas antigas e ressentimentos funciona como uma âncora pesadíssima amarrada no nosso pé. O autoconhecimento corajoso e a prática do perdão são chaves absolutas para soltar esse peso e voltar a fluir. E assim entramos no nosso último segmento de conhecimento, proteção e constância. Afinal, como a gente mantém esse equilíbrio no dia a dia? Manter a energia protegida exige um escudo sutil, construído com bons hábitos. Algumas práticas que a gente pode colocar na rotina são fazer uma oração ou meditação profunda, visualizar uma luz protetora brilhante ao nosso redor antes mesmo de sair de casa, ter a sabedoria de evitar conflitos desnecessários que não levam a lugar nenhum e fortalecer os pensamentos positivos. É um esforço paciente, mas que atua como a nossa maior defesa. E, para dar aquele apoio visual e vibracional, muita gente encontra conforto nos cristais de proteção. A turmalina negra, por exemplo, é super famosa por atuar como um filtro, absorvendo a carga densa ao nosso redor. A obsidiana e a ametista também são ótimas para ajudar nessa transmutação suave. Mas olha, é fundamental lembrar, a nossa maior defesa vai ser sempre a nossa própria paz de espírito. Quanto mais equilibrados a gente está por dentro, menos o caos de fora consegue entrar. Para amarrar tudo que a gente explorou de uma forma bem lúcida, a grande verdade é a seguinte: elevar a vibração é um processo diário de cuidado, não uma busca estressante por perfeição. Não é sobre tentar ser inabalável o tempo todo sem nunca falhar. Isso simplesmente não existe. É sobre um compromisso amoroso de se cuidar um pouco mais a cada dia, ter pensamentos mais gentis, nutrir o corpo e o ambiente, abraçando tantas nossas conquistas quanto as nossas vulnerabilidades. No fim das contas, são essas pequenas atitudes, feitas com constância e intenção pura, que transformam a nossa realidade. E é com esse pensamento leve que a gente encerra a nossa jornada inspiradora de hoje. Com todas essas ferramentas maravilhosas em mãos, fica aqui no ar essa reflexão final. Como escolheremos nutrir nossa energia hoje? Muito obrigado por acompanharem esta exploração e que a gente siga sempre buscando, no nosso próprio ritmo, as frequências mais elevadas para a nossa vida. Até a próxima!